A comunidade cristã renovada tem a alegria de compartilhar contigo uma mensagem de fé e esperança. Louvado seja o Senhor, nesta tarde eu quero estar cumprimentando os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem recebe essa paz diz amém? Aleluia, irmãos, sou grato ao Senhor por mais uma oportunidade, um privilégio, que é trazer uma palavra de Deus para o nosso coração. E eu quero ministrar nesta tarde ao nosso coração uma palavra que está subordinada ao tema, o secreto com Deus. Diga comigo, o secreto com Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 6. Daniel, capítulo 6, versículo 1 em diante. Todos encontraram, diz amém? Diz assim a palavra do Senhor: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivesse sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Diga comigo, dos quais Daniel era um. Aos quais esses presidentes desse conta para que o rei não sofresse dano. Versículo 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Diga comigo, ele era fiel. Aleluias por isso. Versículo 5. Então, estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, os capitães, os governadores, tomaram conhecimento a fim de estabelecer um edito real e fazer firme este mandamento: que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina as escrituras, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, ó rei Dário, assinou esta escritura e o edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, o que Daniel soube? Que a escritura estava assinada. Entrou em sua casa. Ora, no seu quarto havia janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes por dia se punha-se de joelho e orava ao Senhor. Diga comigo, se punha-se de joelho e orava ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Feche os olhos. Eu quero também fazer mais uma oração. Sei que a pastora já orou ao Senhor pelas nossas vidas, para que o Senhor venha nos iluminar e nos usar, mas vamos orar em concordância com a oração da pastora. Amém? Senhor, neste momento nós queremos, ó Pai amado, te render graças e louvar o teu nome pela tua palavra. Porque, Deus amado, nós sabemos que a tua palavra ela é viva, a tua palavra é eficaz. Sabemos, ó Deus, que a tua palavra ela é como espada de 2 gumes, que penetra na alma, no espírito, na junta e nas medulas, Senhor. Senhor, a tua palavra ela foi lida neste momento diante da tua igreja, e em concordância com a oração, ó Pai querido, da tua serva aqui diante do teu altar, nós oramos para que o Senhor, ó Pai querido, possa
nos usar, ó Deus, através da Tua palavra neste momento, em nome de Jesus, e todos digam, louvado seja Deus. Irmãos, eu sei que nessa tarde nós acabamos de fazer a leitura de um texto da Bíblia que é conhecido por os irmãos. Nós falamos de um personagem, Daniel, que todos conhecem, que Daniel ele teve várias experiências com o Senhor. E neste capítulo 6 nós vamos ver mais uma experiência excepcional que Daniel ele teve com o Senhor, e que me surpreende dentro dessa experiência, que o Senhor, ele não deixou Daniel sozinho, ele não deixou Daniel desamparado. Por isso que eu disse para os irmãos que nessa tarde eu queria ministrar uma palavra, o secreto com Deus, porque nós vemos que Daniel, mesmo em meio à perseguição, Daniel ele não abria mão da presença de Deus na sua vida. E mesmo diante da perseguição, Daniel, ele estava no secreto com Deus, amém? Eu tenho certeza que o Senhor ele te trouxe aqui nessa tarde para você ouvir esta palavra, porque quando nós falamos do secreto com Deus, nós falamos de oração. Secreto é lugar de buscar o Senhor em oração. E nós vamos aprender que Daniel, em meio à perseguição, ele teve o seu secreto com o Senhor. No versículo 1 deste texto que nós lemos, nós vamos ver que o rei Dário, quando ele começou a reinar, ele separou 120 presidentes e 3 príncipes para que o ajudasse o rei a tomar conta, para que o rei não sofresse dano algum. E o interessante é que nós vamos ver que dentre esses 120 presidentes e 3 príncipes, dentre todos, Daniel, ele se destacava porque Daniel, ele tinha o Espírito Santo do Senhor. Daniel, ele tinha o Espírito da excelência. E o que eu louvo a Deus, porque todo aquele que tem a presença de Deus na sua vida, ele tem o Espírito da excelência. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado, ela tem o Espírito da excelência, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E o interessante, querido, que nós vamos ver dentro deste texto que Daniel, por ele ter o Espírito de excelência, ele não precisava se destacar diante do rei, mas o próprio rei via isso nele. E o interessante, né, pastora, que nós vamos ver que a Bíblia disse que o rei estava pensando em constituir a Daniel acima de todos os príncipes, de todos os presidentes, porque sobre ele havia o Espírito da excelência. E o interessante é que pelo rei querer constituir a Daniel acima de todos, dentre aqueles que estavam ali à sua volta, despertou inveja, despertou ciúme, e o texto vai dizer, irmãos, como nós lemos, que todos aqueles presidentes e os príncipes, eles tentavam a ocasião contra Daniel no rei, e eles não encontravam nenhuma ocasião, ou seja, Daniel ele era fiel ao Senhor, mas Daniel também, ele era fiel ao rei, e eles procuravam, igreja, de todas as maneiras, de todas as formas, ocasião para julgar Daniel diante da presença do rei, mas não encontrava, porque ele era fiel. Louvado seja o nome do Senhor por isso, aleluias. E o interessante, igreja, é que nós vamos ver que eles não encontrando a ocasião contra Daniel sobre a pessoa do rei, eles então disseram entre si, nós não vamos achar ocasião contra ele sobre a pessoa do rei, então vamos tentar contra ele na lei do seu Deus, aleluias. Por quê? Eles despertaram isso de tentar contra Daniel na lei do seu Deus, porque ele sabia que Daniel ele era pastor Amarildo, fiel ao Senhor, aleluias, louvado seja Deus. Eles viam que Daniel ele tinha o Espírito da excelência, por quê? Porque Daniel ele era fiel ao Senhor. Irmãos, todos aqueles que têm a presença do Espírito Santo na sua vida, ele faz a diferença. Daniel ele fazia a diferença, e ele fazendo a diferença despertou inveja, despertou ciúme dentre aqueles que estavam à sua volta, mas Daniel, ele não abria mão da presença de Deus na sua vida. Será que você pode dizer isso para essa pessoa? Não abra mão da presença de Deus na sua vida, não abra mão da presença de Deus na sua vida, porque todo aquele, querido, que tem a presença de Deus, oh glória, na sua vida, ele tem o Espírito da excelência, o Espírito da sabedoria, o Espírito que te ilumina, que te guia, que faz com que ele ande diante da presença do Senhor.
E o texto, irmãos, vai dizer que então eles se despertaram para intentar contra Daniel na lei do seu Deus, porque a ocasião contra o rei eles não encontravam. Louvado seja Deus por isso. E o interessante é que a Bíblia, irmãos, vai dizer que eles armaram entre si para que o rei assinasse um decreto. E o interessante é que Daniel não estava nem sabendo, mas eles chegaram diante da presença do rei Dário dizendo: viva, ó rei, eternamente. Todos os príncipes, o que eles disseram? Todos os príncipes. Mas havia um príncipe que ainda não estava sabendo que era Daniel, mas eles disseram: todos os príncipes, os presidentes, os prefeitos, os governadores, fizeram um edito na lei dos medos e dos persas para que ao decorrer de 30 dias, ninguém adorasse a outro Deus e nenhum outro homem a não ser a ti, ó rei. O rei achou bem essa palavra, e o texto vai dizer que o rei assinou o decreto, mas o rei não imaginava que aquilo que ele estava assinando era para intentar contra Daniel na lei do seu Deus. E a Bíblia, irmãos, vai dizer que quando o rei assinou, que Daniel ele ficou sabendo, Daniel ele já tinha o costume, pastora, de orar 3 vezes por dia. Mas quando ele ficou sabendo que o decreto estava assinado e ele não poderia adorar a Deus ao espaço de 30 dias, Daniel ele foi para o secreto. Mas Daniel não abriu mão de orar, aleluia. Irmãos, independente da circunstância ou da situação, não deixe de falar com o Senhor, não deixe de ir para o secreto com o Senhor, não deixe de buscar o Senhor. Daniel ele viu que ele estava impedido, ao decorrer de 30 dias, de não poder buscar o Senhor. Mas o texto vai dizer que Daniel, ele entrou para sua casa, e em cima no seu quarto havia janelas viradas para o lado de Jerusalém, e ali Daniel, ele prostrava no secreto e buscava ao Senhor, aleluias, falava com o Senhor em oração. Por isso, irmãos, que eu quero dizer que o secreto é lugar de oração. Diga comigo: secreto é lugar de oração. Daniel estava impedido, pastora, mas ele não deixou de buscar o Senhor no secreto. Daniel estava sendo perseguido, mas ele não deixou de buscar o Senhor no secreto. Ele sabia que ele buscando o Senhor, ele estava até mesmo correndo risco de vida, mas ele não abria mão daquele que fez os céus e a terra. Irmãos, isso é muito lindo na minha e na sua vida, é nós pegarmos essa experiência de Daniel. Daniel, nós vimos que até correndo risco de vida, ele continuou adorando o Senhor, ele continuou buscando e servindo ao Senhor. Irmãos, esses dias eu estava vendo um vídeo no YouTube, aonde lá para o lado da Angola, eles estão matando os cristãos, mas até ali no momento da morte, eu creio que aqueles cristãos não deixam de adorar o Senhor, não deixam de servir ao Senhor. Nós estamos, irmãos, vivendo em um mundo onde o adversário de nossas almas, ele tem tentado de todas as formas, de todas as circunstâncias, fazer com que eu e você pare de adorar e de buscar o Senhor. Mas eu tenho certeza que se você está aqui nessa tarde, é porque você não abre mão da adoração ao Deus que fez os céus e a terra. Eu tenho certeza que talvez o meu e o seu adversário colocou tanta circunstância e tantas situações para você não estar aqui nessa tarde, mas você determinou dizendo: eu vou estar lá porque eu quero receber a minha vitória. E se você crê, dá uma linda salva de palmas ao Senhor, porque o Senhor, Ele tem vitória, Ele tem bênção para você nessa tarde, aleluia, louvado seja Deus. Queridos, a Bíblia vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, o próprio Senhor Jesus dizendo: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orares o teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Daniel, ele sabia que o edito estava assinado e ele não podia buscar ao Senhor, mas Daniel, ele foi para o secreto com Deus, e o Senhor no secreto, e que vê tudo em secreto, Ele te recompensará, como diz Jesus. E Daniel, ele sabia que mesmo ele em meio à perseguição, pastor, ele buscando ao Senhor no secreto, o Senhor ia o recompensar. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor.
irmãos, e o texto vai dizer que então ali Daniel, ele 3 vezes por dia, ele entrava no seu quarto, fechava a porta do seu quarto, e em secreto, Daniel, ele buscava o Senhor. Mas os perseguidores de Daniel não abriam mão. O texto vai dizer que eles vigiavam a Daniel a todo instante. E a Bíblia vai dizer que em uma dessas ocasiões, onde Daniel estava no secreto com o Senhor, eles viram pela janela, creio eu, que Daniel estava orando, e foi em direção ao rei, disse para o rei que Daniel, ele não estava obedecendo a ordenança que o rei havia assinado para ninguém adorar outro Deus. Ou seja, eles disseram para o rei que Daniel estava fazendo pouco caso do rei. Mas não, Daniel, ele não abria mão, da presença de Deus na sua vida. Daniel, ele não abria mão, era da intimidade que ele tinha com a pessoa do nosso Deus. Aleluias, por isso que eles falaram ao rei, Daniel está fazendo pouco caso de ti, Daniel não está obedecendo o decreto. Não, irmãos, Daniel, ele era obediente. O texto não disse, Daniel, ele era o que, igreja? Fiel em tudo. Mas o interessante é que nós vamos ver, irmãos, que eles então falando assim para o rei, e pressionando o rei, dizendo para o rei que era a lei dos medos e dos persas, e o rei não poderia revogar. E o que eu aprendo, queridos, que o secreto é lugar de buscar livramento de Deus. Aleluia. O que eu disse? O secreto é lugar de oração, e o secreto é lugar de buscar o que, igreja? Livramento do Senhor. Porque o texto, irmãos, vai dizer que eles foram até o rei, pressionaram ao rei, dizendo que Daniel, pastor marido dele, estava orando ao seu Deus, e o texto vai dizer, irmãos, que o rei, ele ficou penalizado com aquela situação. Quando o rei, ele percebeu que a estratégia daquele decreto era prejudicar a vida de Daniel, a Bíblia vai dizer, irmãos, que o rei tentou de todas as formas, ele tentou de todas as circunstâncias, para ajudar Daniel, mas ele viu que não tinha jeito, porque ele havia selado, e se ele voltasse atrás naquilo que ele havia assinado e selado, ele estava abrindo mão até do seu próprio reinado, e Dário, ele não queria isso. Então o texto vai dizer, que o rei mandou que trazesse a Daniel, e lançasse a Daniel na cova dos leões. E o interessante, que quando eles foram para levar Daniel até a presença do rei, para Daniel ser lançado na cova dos leões, você sabe o que o rei disse? O rei olhou para Daniel e disse, olha Daniel, o Deus a quem você serve, ele vai te livrar da cova dos leões, ou do poder dos leões. Aleluia. Irmãos, olha que coisa interessante, que até o próprio rei, ele deliberou uma palavra na vida de Daniel, que Deus, ele ia trazer para Daniel o livramento dos leões, mas o rei, ele não podia sequer dizer para todos aqueles que ele não ia lançar Daniel dentro da cova dos leões. Ei, igreja, escute uma coisa, eles podem até tentar, aleluias, contra as nossas vidas, ou até mesmo lançarmos nas covas dos leões da vida, das perseguições da vida, mas o Senhor, ele é fiel para nos conceder a vitória. O Senhor, ele é fiel para me guardar e para te guardar. Aleluia. Irmãos, o texto sagrado vai dizer que Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. E eu disse o que a igreja, que o secreto é lugar de buscar livramento com o Senhor. Mas talvez você pode dizer para mim, mas pastor, Daniel, ele estava no secreto, orando ao Senhor, buscando ao Senhor, mas Daniel não foi lançado na cova dos leões? Foi sim, Daniel foi lançado na cova dos leões sim, mas Deus, ele queria fazer muito mais para provar para todos que ele era Deus na vida de Daniel. Aleluia. Escute uma coisa, talvez a situação que você está enfrentando, que você está passando, ei, é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado sobre a sua vida. Aleluia. Deus, ele é fiel, ele é poderoso. O texto vai dizer, irmãos, que Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. O texto disse que o rei,
ele não quis comer, ele não quis ouvir nenhum tipo de música, ele rejeitou os instrumentos, as músicas. O texto disse que ele perdeu o sono, e pela manhã seguinte, o rei ele foi em direção à cova dos leões. E o interessante é que quando ele chegou lá triste, pastor, abatido, porque ele sabia que ele havia lançado ali, não porque ele queria, mas é por causa do decreto, até mesmo um amigo, porque ele via Daniel talvez até como um amigo, não diz o texto, mas eu imagino assim. E o interessante é que quando ele chegou ali com a sua voz triste, chamando por nome de Daniel, quando ele disse Daniel, o texto vai dizer, igreja, que Daniel ele respondeu ao rei. Você sabe o que eu aprendo com isso? O secreto é lugar de oração, o secreto é lugar de buscar livramento com o Senhor, e o secreto também é lugar de recebermos a resposta do Senhor. Por que, pastor, o secreto é lugar de receber também a resposta do Senhor? Porque nós vemos, querido, dentro do versículo 21 e 22, que o texto vai dizer que quando o rei chamou por Daniel, Daniel ele pegou e respondeu ao rei. Talvez aqueles que estavam à volta ali do rei nem imaginavam que Daniel passou a noite toda na cova dos leões e sem sequer os leões tocou em Daniel. Sabe por causa de quê? Porque o Senhor havia enviado o anjo, aleluia, na cova para responder a oração de Daniel. Oh, glória a Deus por isso, irmãos. O Deus que eu e você nessa tarde, nós estamos adorando, nós estamos servindo, Ele é um Deus todo-poderoso, que tem o poder no céu, Ele tem o poder na terra. Daniel passou a noite toda, irmãos, ali descansado. Sabe por causa de quê? Porque a presença de Deus e o anjo do Senhor estava ali guardando a Daniel, aleluia. E quando o rei chamou, Daniel ele pôde responder. Sabe por causa de quê? Porque maior é aquele que estava com Daniel do que o que estava com os seus perseguidores. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado e diga: ei, maior é o Deus poderoso que está na sua vida. Isso, fala para ele: maior Deus que está na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Igreja, nós vamos ver que então o texto disse que o rei ele mandou que tirasse a Daniel de dentro daquela cova, ileso, sem nada ter acontecido. Isso é só Deus que faz, irmãos. Isso é só Deus que tem o poder de fazer isso. Imagina, irmãos, leões são animais carnívoros, ferozes, perigosos. Eu tenho certeza que se soltar um leão aqui dentro, quem fica aqui? Quem é o corajoso para ficar aqui? A pastora está até rindo. É porque eu tenho certeza, irmão, que ninguém fica. Ninguém fica. Mas nós vemos que Daniel, ele foi lançado lá, irmã Solange, no meio dos leões. E os leões não fizeram nada com Daniel. Isso é por causa de quê, irmãos? Por causa da resposta da oração de Daniel. Eu imagino, igreja, não diz a Bíblia, mas eu quero imaginar que quando Daniel, ele entrava para dentro do seu quarto, que ele prostrava o seu joelho para orar ao Senhor, Daniel, ele pedia ao Senhor livramento. Daniel, ele falava com o Senhor. Eu quero imaginar isso: Senhor, eu não abro mão da tua presença na minha vida, eu não abro mão de buscar o Senhor em oração, eu não abro mão, independente da perseguição, independente se eu corra risco de morte ou não, eu quero é servir ao Senhor, eu quero é adorar o Senhor, eu quero é buscar o Senhor na beleza da tua santidade. E o interessante, irmãos, que diante de todas essas circunstâncias, era até um trabalhar de Deus para o nome do Senhor ser glorificado no reinado de Dário, porque o texto disse que Dário mandou que tirasse a Daniel de dentro da cova. Os perseguidores de Daniel foram lançados dentro daquela cova, e a Bíblia diz que o rei assinou um decreto, e o decreto que o rei assinou era que
todos aqueles na sua província, ou diante de todo o seu reinado, adorasse o Deus de Daniel, aleluia, buscasse o Deus de Daniel, servisse ao Deus de Daniel. Sabe por causa de quê? Porque o próprio rei, ele viu que o Deus de Daniel, ele é o Deus fiel, ele é o Deus poderoso, ele é o Deus que guarda até do poder dos leões, algo que para eles era horrível, mas o próprio Deus estava ali para dar vitória a Daniel. Amém, igreja? E o que eu acho interessante, que Daniel, ele teve o livramento do Senhor. Daniel, em meio a todas as circunstâncias, pastor Heron, que ele passou, Daniel, ele continuou, irmão Alain, adorando ao Senhor. O segredo, pastor, está aí, é adorar o Senhor, é não abrir mão, querido, da presença do Senhor. Diante dessa situação que nós estamos vivenciando, sobre a face dessa terra, irmãos, o que tem de pessoa que está deixando de acreditar no Senhor, deixando de buscar o Senhor. É como o pastor pregou aqui há 2 domingos atrás, né, sobre essa pandemia que muitas das vezes traz medo, e muitas pessoas diante desse medo deixam até de adorar o Senhor. Irmãos, nós vimos que Daniel, talvez esse decreto, eles fizeram para trazer até medo e prejudicar, mas Daniel, ele continuou, ele não temeu a circunstância, ele não temeu a situação. Então não tema, porque o Senhor, ele está contigo. Não tema, porque o Senhor, ele é fiel na sua vida. Amém? Vamos se colocar de pé. Eu quero orar por você, você que crê que o mesmo Deus de Daniel, ele não mudou. O mesmo Deus de Daniel é o Deus que eu e você nessa tarde estamos adorando, estamos buscando. É o Deus que tem o poder de nos ouvir, até mesmo em meio ao secreto. Amém? Fecha os teus olhos, Senhor. Nós queremos, ó Pai querido, neste momento te engrandecer, nós queremos, ó Pai querido, te exaltar, nós queremos, ó Pai, te louvar, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é poderoso, nós sabemos que o Senhor é tremendo, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Senhor, eu sei que tem pessoas, ó Pai querido, que está aqui nessa tarde conosco, que talvez, ó Deus, a sua vida está assim como a vida de Daniel, mas eu sei, ó Pai, que o Senhor é poderoso para guardar, eu sei que o Senhor, meu Deus, é poderoso para trazer o livramento. Talvez tem pessoas, ó Pai, nessa tarde que tem sofrido perseguições, aflições, mas maior é o Senhor, meu Deus querido, para reverter a situação, assim, ó Deus, como o Senhor reverteu, ó Pai amado, a situação, ó Pai, de Daniel, e mostrou para eles, ó Pai, que o Senhor era Deus na vida de Daniel, ó Senhor, que não venha ser diferente na vida desta minha irmã, que não venha, Deus amado, ser diferente na vida desse meu irmão, meu Deus, que o Senhor possa quebrar os cadeados, o Senhor possa quebrar, ó Pai, os grilhões, as cadeias do inferno, meu Deus, para dar vitória para o teu povo nesta tarde. Senhor, nós te adoramos, ó Pai querido, porque nós sabemos que o Senhor, meu Deus, é um Deus provedor e que traz a providência na hora certa e no momento certo. Por isso, ó Deus, nesta oração, eu te agradeço e te exalto em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, igreja. Para ouvires outras mensagens e saber onde nos encontrar, visita o nosso site em www.ccrcastelobranco.org. Esperamos por ti!